Boa noite. Deus é bom a todo tempo. Só pra te adorar, fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Nós estamos aqui. É assim? Gente, faz tanto tempo que eu não escuto essa música. Bateu saudade do meu processo de conversão. O primeiro amor. Quem aqui já experimentou esse primeiro amor com Jesus? É um primeiro amor que marca a sua vida. Que a gente possa buscar esse primeiro amor todo dia e viver neste primeiro amor. Naquele fogo, naquela intensidade. Eu vejo os jovens, né? Quando estão se paquerando. Quando estão namorando. E arde aquela chama, não é? Não é assim, Mateus? Hã? Arde uma chama aí, não? Pode falar, mano. Não tem problema, não. Sopra aí. Não é? É aquele amor que possa ser assim com Jesus também. Aquela sede, aquela vontade. Amém? Hoje eu quero falar sobre expiação. Você já ouviu falar sobre esta palavra? E qual é o significado, o real significado desta palavra expiação? Não é espiar na janelinha não, viu, gente? Espiar o que a amiga está fazendo no WhatsApp. Espiar no Instagram. Não, não é essa não. Segura aí. É expiação. Só que antes da gente começar, eu quero orar com você. Curva sua cabeça. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu amor. Ela é luz para os nossos olhos. Ela que nos ilumina, ela que nos guia em momentos que nós nos sentimos escuros, Senhor. É a tua palavra que nos traz de novo para o centro. É a tua palavra que nos sustenta. A tua palavra que nos ensina, nos guia, nos forja. E a tua palavra, Senhor, é Jesus. Ele é a palavra expressa. Ele é a palavra de amor. Ele é a palavra de consolo. Ele é a palavra de uma promessa. E através dessa palavra, todos nós temos a oportunidade hoje de um novo recomeço. Fala conosco, Jesus, porque tu és a palavra. Sopra o teu espírito sobre nós. Nos colocamos debaixo do seu governo, para que o Senhor fale conosco. Assim como, Jesus, o Senhor sempre se colocou debaixo da autoridade do teu Pai. Nós nos colocamos debaixo da sua autoridade. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém? Abre sua Bíblia, vai procurando aí, deixa aberta em Hebreus 10. Ontem eu estava conversando com o Mateus, nós navegando um pouco na Bíblia, né? E aí eu cheguei em casa, fui ler um pouco, e Deus começou a falar ao meu coração sobre expiação. Acho que vai fazer todo sentido, até para a gente poder encaixar algumas coisas no nosso coração e ter um real entendimento do plano de redenção de Deus. Amém? Hebreus 10. Só abrir e deixa aí. Qual é o real significado da palavra expiação? Eu fui dar uma pesquisada no meu amigo, o Google.
E fui dar uma pesquisada também no original do hebraico. Se parece muito. E quando eu olho para o hebraico, quando eu olho para o judaísmo, sem querer judaizar as coisas, eu vejo Deus redimindo um povo. Deus fazendo expiações, vamos dizer assim. No Antigo Testamento, como Deus ele fazia expiação dos pecados? Através de sacrifícios. O povo pecava, Deus ia lá, perdoava o povo, falava com o povo, alinhava o povo, e ali tinha um sacrifício. Um cordeiro era cortado, era sacrificado, um boi, né, um animal, vamos dizer assim. Aí passava mais um tempo, o povo pecava de novo. Deus ia lá, orientava o povo, ensinava o povo, perdoava o povo, dava orientação para o povo, e novamente refazia a aliança. E mais uma expiação era ali oferecida naquele altar, através de um animal. E Deus vem vindo nisso. E expiação, no hebraico, fala de Kippur. Tem até uma festa, Yom Kippur. Né? Em algumas sinagogas, acho que quase em todas as sinagogas, né, messiânicas, tem uma data especial do Yom Kippur, que fala de um dia de reparação. E a expiação tem tudo a ver com uma reparação. No Antigo Testamento, era uma cobertura do pecado. Através do povo que errava, pecava, Deus perdoava, oferecia ali um sacrifício, e depois vai e não peques mais. Só que essa expiação era anual. Então, quando fala de expiação, muitos judeus até hoje fazem essa festa do Yom Kippur, que é uma festa de expiação, aonde, né, levamos ali diante ao Senhor, colocamos diante ao Senhor os pecados, né, e antes de Cristo era oferecido um sacrifício. Até aí, ok? Entenderam? Só que com Cristo, na nova aliança, tudo se fez novo. Em quem? Em Cristo, aquele que se fez expiação por nós. E através desse ato de Jesus na cruz, dessa entrega de Jesus na cruz, por se fazer um sacrifício perfeito, uma oferta perfeita, diante a Deus para nós, restaurou o quê? Um relacionamento que estava quebrado, fruto do pecado. Maldição da lei. Porque até então, você se desviasse do caminho do Senhor, saísse fora dos mandamentos, você pecava. E ali você estava o quê? Morto. Mas Deus viu que o povo não seria capaz. E Deus falou assim, olha, vamos fazer um concerto. E esse concerto é eterno. Foi quando eu fui pesquisar, e aí, olhando para o lado grego, redenção, expiação, fala sobre redenção. Alguém se entregou para pagar o preço pela vida de alguém. Expiação fala redenção, e fala também sobre um sacerdote, sobre um sumo sacerdote. Por isso que quando eu falo de Jesus, ele como um sumo sacerdote, tem tudo a ver com expiação. O preço foi pago, a oferta foi paga, o sacrifício perfeito foi feito. Então nós não precisamos mais matar um animal. Não precisamos mais derramar sangue. Por quê? Porque Jesus já derramou o sangue dele. E por que Jesus derramou o sangue dele pelas nossas vidas? Para tirar o que de nós? O pecado, a iniquidade.
Porque antes tinha que ser anual. Yom Kippur vem anual. Hoje é um memorial, ok? Em Cristo Jesus. Mas antes não. Antes de Jesus oferecia mesmo ali um sacrifício. Agora Cristo se fez cordeiro. E agora nós temos em Cristo Jesus uma oferta eterna. Porque ele se fez expiação. Porque eu não seria capaz. Porque você não é capaz. Eu não sou capaz. Nós não somos. Mas por amor a nós, ele se entregou naquela cruz. Ele se entregou naquele madeiro. E ele fez um sacrifício perfeito, que foi o seu sangue. Ele entregou o seu sangue por nós. Por isso que hoje, em Cristo Jesus, nós vivemos o tempo da graça. O que é graça? Favor não merecido. Eu não mereço. Você não merece. Mas Cristo pagou o preço. E redenção fala sobre conciliação. Jesus nos reconciliou com o Pai. A ponte que estava quebrada, ele veio e fez um conserto. E essa ponte é eterna. Em algum momento nós vamos pecar. Porque é impossível seguir os mandamentos sem pecar. É impossível a gente pegar os 610 mandamentos, 13, 613 mandamentos, e falar assim, não, que eu vou seguir aqui na linha. Nós vamos errar. Uma certeza eu tenho hoje, que você pecou. Eu pequei hoje. E através dessa reconciliação, nós temos a oportunidade de recomeçar. Então eu me arrependo, mudo meu caminho, o Pai já deu o sacrifício, amém? E eu tenho uma nova oportunidade. Mas eu não posso perder o quê? O temor. Eu não posso perder o amor. Porque a graça é lugar de proteção. Quando a graça perde o valor, e qual é o valor da graça? Você. Você é o valor da graça. Quando se perde esse valor, se perde a graça. Porque o preço foi pago. Então não é por ordenança, mas por graça. Porque o preço foi pago. Quando eu saio deste lugar de graça, eu entro numa zona, que a palavra é forte, mas eu gosto de dizer ela porque ela marca. Quando eu saio da graça, eu entro no lugar da desgraça, que é o contrário da graça. E qual é o equilíbrio para que eu possa viver a graça? Com cuidado, com amor, com relacionamento. É os mandamentos. É olhar para Jesus e ver nele o caminho. Ele é o caminho para nós. Abre sua Bíblia, Hebreus 10, 3 e 4. Diz assim a palavra de Deus. A minha versão talvez vai estar um pouco diferente da sua, porque a minha é uma versão hebraica, amém? 10, 3 e 4. Amém? Não ocorre o contrário. Nesse sacrifício, há uma recordação dos pecados, ano após ano. Aqui ele está falando do sacrifício no Antigo Testamento. Amém? Com base na Torá. Aí ele vem no 4. Porque é impossível que o sangue de touros e de bode remove os pecados. Esta é a razão pela qual, ao entrar no mundo, ele diz,
Não é a tua vontade receber sacrifício de animal e ofertas de alimento. Ao contrário, um corpo me preparaste. Não, tu não me tens agradado das tuas ofertas queimadas e dos teus sacrifícios pelos pecados. Então disse: vejam, o rolo está escrito a meu respeito. Vim para realizar a tua vontade. Aqui há um plano fundamental, um assunto principal, que é Jesus. Agora não é mais por sacrifício de animal, é sim pela entrega, pela reconciliação, pelo sacrifício eterno em Cristo Jesus. Então agora não é mais cobrir o pecado. Então eu ia lá, eu matava um animal, cobria o pecado. Agora não, agora é remover, é tirar o pecado. E voltem um pouquinho, Hebreus 9, 26. Se assim fosse, ele teria de sofrer a morte de muitas vezes, desde a fundação do universo. Volta um pouquinho no 25. Está falando aqui do Messias, tá? Além disso, ele não entrou no céu para oferecer a si mesmo repetidamente, como sumo sacerdote, que entra no lugar sagrado ano após ano com sangue alheio. Se assim fosse, ele teria que sofrer a morte, muitas vezes, desde a fundação do universo. Mas agora, ele apareceu uma vez, no fim dos tempos, no fim de eliminar o pecado, mediante o sacrifício de si mesmo. Então ele se fez pecado por nós. Ele se fez cordeiro, ele se entregou por nós. E assim, a base disso aqui, está consumado. Está consumado. Ele já fez o sacrifício. Ele aniquilou o pecado. Nesse ato de Jesus foi para aniquilar o pecado. Em João 1:29, João Batista diz assim, ele apresenta Jesus, né? Diz assim, não precisa abrir não. Eis o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando ele tira o pecado do mundo, ele está tirando o que aqui? O pecado dentro de você? Então você não vai pecar mais? Será que é isso que ele está dizendo? Não, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tem pecado no mundo? Tem? Quem pecou hoje? Levanta a mão. Ele tira o pecado? Ele tirou o pecado da sua vida? O pecado está aqui. O pecado vai fazer você aprender, você levantar, você vigiar, você se autoavaliar. Então o que ele tirou aqui? A maldição que estava sobre nós. Porque Deus, ele é fiel. Ele é fiel no que ele diz. Ele é fiel naquilo que ele nos ensinou. E aqui eu comecei a fazer um diagnóstico da minha vida. Eu comecei a olhar para a minha vida e refletir. Eu queria que você olhasse para a sua vida agora e faz um diagnóstico da sua vida. Imagina você indo no médico, ok? E você vai abrir seu coração para o médico. Você vai falar da sua vida, você vai falar das suas lutas, você vai falar das suas dificuldades, você vai falar da parte que está boa no seu coração, na sua vida, e vai falar também que você está doente. Quando nós estamos doentes, quando nós estamos doentes, nós vamos no médico, não é assim? E o médico, ele faz um diagnóstico. Eu olhei para dentro de mim e falei, o quê? Meu diagnóstico é o pecado. Eu acho que se eu me deparasse na frente de Jesus, e ele sendo o médico dos médicos,
Ele ia olhar para mim e ia falar assim: ó, meu irmão, vou fazer um receituário aqui para você. Você está precisando de um receituário? E o receituário fala sobre o quê? Você vai pegar um receituário lá, é isso que fala, né? Uma receita. O que está escrito na receita? Remédios, né? E qual é o nosso remédio em Cristo? Aqui é algo importante para nós. O nosso remédio é a cruz. O nosso remédio é a cruz. Mas não é olhar a cruz como um ato religioso. Então eu vou usar uma camisa de cruz. Não, então eu vou usar um crucifixo. Não, então eu vou usar com um pingente de cruz. Não, porque Jesus já pagou o preço. Não é isso. É o ato de sacrifício dele. É aquele ato da entrega dele. O que Jesus fez naquela cruz. Às vezes nós achamos que é uma historinha de filme. E não é. Nós estaríamos mortos agora. Ele se fez o remédio perfeito. Hebreus 7, volta mais um golinho. 7, 27. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem a necessidade diária, como os demais, de oferecer sacrifícios, primeiros pelos pecados pessoais e depois pelo pecado do povo, porque se fez sacrifício de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Então, aquele ato de Jesus fez ele se tornar o nosso sumo sacerdote. E a cruz é o centro de tudo isso. O ato que ele fez naquele madeiro trouxe em nós algo marcante. E eu anotei aqui 7 pontos. Primeiro, na cruz, você encontra saúde e vida. O que era morte e maldição se tornou vida. Não apenas vida para nós aqui na terra, mas vida eterna, para sempre, relacionamento. Então eu vejo que nós estamos numa estrada, nós estamos no caminho. Hoje eu estava orando ao Senhor, na oficina de manhã, e aí Deus tem falado comigo, eu escutei de uma pessoa que eu admiro muito, que tem muito fundamento bíblico e estuda muito a Torá, a palavra de Deus, e ele falou algo que me fez refletir sobre o Éden. Ele disse o seguinte, que o Éden é um lugar de prazer, é um lugar puro e santo. E ele disse que Adão e Eva não estavam no Éden, ele estava no Gan Éden. Quando nós vamos estudar o hebraico, o Gan Éden vem na frente do Éden. Ok? E quando você vai buscar a tradução de Gan, fala sobre o caminho. Ele estava no caminho do Éden. Olha que coisa doida. Até hoje eu tinha aprendido que eles viviam no Éden, né? Só que no Éden não existe pecado. Quem habita no Éden? Quem mora no Éden? Quem é a árvore da vida? O Pai, não é? E quando ele estava ali,
Quando Adão e Eva estavam no caminho do Éden, Deus vinha e visitava eles. Com o pecado, o que Deus fez? Tirou ele do Gan Éden, do caminho. E aí, a partir deste momento, Deus não se revelou mais à humanidade. Porque ele não se revela onde tem pecado. Pode reparar. Nós falamos do Pai, nós pregamos sobre ele, fluímos nos dons, servimos, amamos, reconhecemos Jesus. Mas quem aqui viu verdadeiramente o Pai? Pegou na mão e andou com ele? Ninguém. Por quê? Porque ele se escondeu, porque ele é santo. Então, quando eu falo de vida e vida eterna, ok? Eu falo a gente voltar para este caminho. Deus está nos chamando para o Gan Éden. Voltar para o caminho do Éden. Só que começa onde? Falamos sobre isso. Falamos sobre a volta do jardim. Começa no nosso coração. Então nós vamos viver o jardim aonde? Aqui. Porque eu vou estar no Gan Éden. Estão pegando? Eu vou estar no caminho do Éden. Eu vou estar indo para o Éden. Aonde habita Deus. E qual é a maior vontade de Deus? Ter prazer com você. Deus, ele tinha prazer com Adão. Na toda viração do dia, ele vinha, ele saía do Éden, olha só, ele ia no Gan Éden, que era o caminho para o Éden, para ter um tempo com Adão. A serpente não ia entrar no Éden, porque lá é um lugar santo. Deus já sabia que o homem ia cair, que o homem não seria capaz. Ele recomeçou. Aí veio, tirou do jardim, fez um conserto. Resolveu? Não resolveu. Então, ele falou, agora eu vou fazer um conserto eterno. E Jesus foi oferecido. E a cruz vai fazer com que nós tenhamos um amparo contra os nossos inimigos. Só que eu vou te avisar, fique atento. O diabo, ele é sorrateiro. Ele é sorrateiro, às vezes ele pega na tua brecha para entrar. Às vezes naquela área que você vacilou, pum, ele te pega. E quando eu tenho Cristo, ele me protege dos inimigos. Quando eu estou andando no Gan Éden, no caminho para o Éden, com Cristo, ele me livra do laço da morte. Ele fortalece a minha alma. Quantas das vezes nós estamos fracos na nossa alma, tristes? Ou a nossa, tua alma grita aí dentro de você ou não? Ou só a minha? Tua alma grita aí dentro de você? Sabe quando a alma grita dentro de nós? Quem pode dar um exemplo? Ansiedade, tristeza, mágoa, choro, raiva, boa, dancinha, isso, quase, é que está dançando ali. Quando isso entra e gera em nós aquela guerra, a gente esquece a cruz e a gente solta tudo que está dentro da gente. Enquanto a cruz me traz vida, quando eu me afasto da cruz, me traz o quê? Morte. Vamos lá, vamos falar de morte. Morte física? Morte espiritual. Longe da cruz vem tristeza,
vem amargura, vem raiva, vem angústia, vem cansaço. Hã? Não é assim? Mas quando eu estou pertinho da cruz, vem vida e vida, vem alegria. Você pode ter luta, vai ter luta, não vai ser fácil. Vida com Deus não é fácil. Hoje eu estava conversando com um pastor, ele me ligou, a carruagem de fogo estourou o motor, e aí eu fiz um vídeo, fui lá hoje gravar o vídeo para agradecer as ofertas que já tinham entrado, e desafiar ainda quem não tinha feito oferta, para ofertar, para a gente poder arrumar a carruagem de fogo. E aí ele me ligou, glória a Deus, pastor, você já cumpriu aí 70% da meta, viu? E vai cumprir, tenha fé. Eu falei, amém, meu irmão, eu creio. Porque na luta que Deus tira o velho e te traz o novo. É na luta que você sai de um degrau da fé e sobe outro degrau. Não tem jeito. A fé é assim. Se eu não pagar o preço, se eu não deixar algo para trás, como que o novo vai entrar? Não vai entrar. E toda vez que você passar pela prova, você vai pedir um sinal para Deus. E se você descansar em Deus e esperar, Deus vai te dar o sinal. Porque quem está no caminho é movido pelos sinais. Quais são os sinais de quem está no caminho? Já preguei sobre isso. Milagre. Não é verdade? Tem dois jeitos de você estar no caminho. Você pode estar sentado esperando um milagre. Porque Jesus, quando passava na cidade em cidade, ele andava nos caminhos. O que ele fazia? Curava os cegos, dava vista aos cegos. Fazia o coxo andar, não é isso não? O leproso era curado. Tinha milagre no caminho? Você pode receber o milagre. Mas se você quiser, você também pode ser o milagre. Porque quem estava no caminho junto com Jesus era o milagre. Por quê? Porque ele via aquilo. Sim ou não? Fica imaginando os discípulos, mano. Todo mundo seguindo o mestre, vendo aquilo, aprendendo com o mestre. Ai, como eu queria estar pertinho, coladinho de Jesus. Imagina a unção. Né? A gente não tem ideia do que é isso. Mas estavam no caminho. E o caminho da vida, da saúde, do amparo, fortalece a alma. A cruz é a fortaleza da sua alma. Quando o bicho pegar, quando a luta vier, o seu temperamento chegar aqui, entendeu? Você vai engolir seco, igual eu fiz hoje. Não fiz isso hoje? Ali no quartinho. Você viu que eu tive uma mudança de comportamento. Deus falou, não é assim, engole a tua alma. Deixa que o meu espírito venha. Aí você tem o quê? Alegria. Quando você fala para sua alma, quieta-te minha alma, e você olha para a cruz, ele vem, e ele traz alegria, não tem jeito. Se você se afastar da cruz, você vai ter tristeza. Você pode ser feliz no seu trabalho, não é essa alegria que eu estou falando, você pode ser feliz até com o seu namoradinho, você pode ser feliz com o seu paquera, você pode ser feliz na escola, você pode ser feliz no teu trabalho, você pode ser feliz até com a tua mulher. Mas tem um lugar no seu coração que a alegria do Espírito pertence a Cristo. E quando a gente perde o primeiro amor, onde foi perdido o primeiro amor? No Éden. Olha como tudo converge para o Éden. Então, em Cristo, eu volto a esse caminho. Voltar a um caminho do primeiro amor. Aí eu tenho alegria no Espírito. Olha que coisa poderosa. Eu vou passar a luta. A carruagem de fogo vai quebrar. Mas eu olhei e falei assim, Senhor, obrigado. Pus a mão nela hoje, com alegria. Eu estou me despedindo da carruagem de fogo, viu, gente? Mas eu pus a mão com alegria. Senhor, obrigado. Porque esse carro andou 500 mil quilômetros sem abrir o motor. Você sabe o que é isso? 500 mil quilômetros sem abrir o motor, sem trocar uma arruela.
Um menino entrou lá na oficina, eu falando com o mecânico, ele falou assim, nossa, mas você andou 500 mil quilômetros? Então você cuidou muito bem desse carro, né? Falei assim, meu irmão, você nem imagina, viu? Quem cuidou foi meu pai. Né? Porque quem está pertinho sabe. A gente até que anda com cuidado, devagar, porque eu ando na guerra 24 horas. Viu? Se você anda aqui com a gente, não aprendeu isso ainda, você precisa aprender. Você vai andar na guerra 24 horas. De dia, de tarde, de noite. Então eu tenho que vigiar. Quando eu não vigio, acontece o que aconteceu hoje. A gente tem que vigiar em tudo. Que o inimigo se levanta. Mas quando nós estamos no caminho, restaurando o nosso Éden, que é o nosso coração, olhando para a cruz, ela vai ser o resumo de toda a nossa virtude. Fala virtude. Quais são as suas virtudes? Faça uma reflexão, estamos no médico, falando com o médico dos médicos. Falamos do pecado. Agora vamos falar da virtude, da parte boa. Olha para dentro do seu coração. Fala uma virtude para mim, que está dentro do seu coração. Aliás, não fala para mim. Fala para o Pai. Porque se ele se entregou, se o Pai entregou Jesus naquela cruz, foi porque ele viu em você virtude. Virtude de um filho amado. Virtude de ter um povo. Virtude de viver dentro de você. Deus tem prazer em viver dentro de você. Olha que coisa linda. Porque voltar para o Éden, o Pai tem que habitar em você, porque você é tabernáculo. Então, quando você está triste, Deus está triste também. Quando você sofre, Deus sofre também. Quando você está cansado, Deus olha para você, ele se cansa também. Porque ele tem compaixão, ele se compadece com você. Porque ele entregou tudo que ele tinha de mais sagrado. Ele entregou o melhor para você. Ele entregou o melhor. Ô tio, pede para ele se retirar, por favor. Acho que ele não veio aqui para escutar o culto. Você vai ficar de boa ou vai querer sair? Então vamos ficar tranquilo aí. Olha para mim, tá? Vamos ficar calminho aí. Você veio para escutar a palavra, não foi? Foi, né? Então vamos lá. A cruz traz perfeição de santidade em nós. Você não precisa querer Cristo, só precisa respeitar. Respeito faz parte de santidade, de educação dos nossos pais. Santidade. Então eu vou querer andar em santidade pela graça. Olha que coisa doida. Por amor. Por cuidado. Se eu pegar aqui cada um aqui, os mais velhos, eu tenho certeza que cada um carrega algo da sua vida, da sua infância, que trouxe para você uma característica que marcou muito o teu caráter. Ensino de vó, ensino de mãe, de pai, não é verdade? Porque ficou enraizado de nós, dentro de nós. E isso é ensino. Isso é amor. Isso faz a gente querer andar num caminho bom, num caminho de respeito, num caminho de bondade, de ajudar o próximo, num caminho de cuidar daqueles que estão em casa, num caminho da cruz e de liberdade.
Não tem outro jeito. Deus só me trouxe hoje aqui para falar para você que só tem um jeito de salvação. É a cruz. Não tem como. Você pode estar decepcionado, você pode estar cansado, você pode estar angustiado, você pode estar desiludida, porque você está longe da cruz. Mas quando eu olho para a cruz, traz salvação. Primeiramente, para minha alma. Deus, Ele quer trazer salvação para a sua alma. Um dia, eu estava aqui no brejo, muito triste, com as minhas lutas. Todos nós temos lutas. E um pouco decepcionado com o sistema religioso, virei para Deus, chorando, e perguntei assim para Deus: Deus, por que a tua igreja não está aqui? Eu via outras religiões aqui, mas aquela que expressa Cristo, o amor, sabe, a fé, a esperança, não estava. E Deus virou para mim e falou assim: porque a religião, eles estão preocupados com a alma. E quem disse a igreja, está preocupado quanto custa. Não está preocupado com a alma. Jesus, Ele não quis saber, Ele pagou o preço. Porque você tem valor. Ele pagou o preço por você, para trazer salvação na tua alma. Não tem outro jeito. Precisamos voltar para o Éden. E hoje o Senhor está nos dando uma oportunidade de voltar. Ou de entrar nesse caminho. Tem jovens aqui. Jesus está te chamando para você entrar no caminho. Hoje nós estamos tendo a oportunidade de aprender. E principalmente, ter unidade. Ter aliança. Andar junto. Aquilo que nos trouxe até aqui não vai ser suficiente para nos levar aonde Deus quer nos levar. Precisamos dar um upgrade aí na nossa mente. Nós precisamos desse remédio, que é Jesus. E somente na cruz vem a força. Eu não sou de ficar pegando muito cruz, porque às vezes dá a ideia de ser religioso, né? De elemento, mas eu falo cruz, eu falo a ação da entrega de Jesus no madeiro. Ok? Ele foi crucificado no madeiro. Eu sei que a briga é grande quando eu falo isso. Mas ele foi entregue na cruz, pela minha vida e pela sua vida. Outubro, segundo domingo de outubro, nós vamos ter um batismo aqui. Setembro, perdão. Segundo domingo de setembro. É 11? Vê aí no celular. 9? Ele está por aí. 9 é o segundo domingo do mês. Nós vamos ter um batismo aqui. 11, né? Isso, dia 11. É a oportunidade da gente entrar nesse caminho. Realmente falar assim, não, eu quero viver isso. Eu quero ser pleno, eu quero ser feliz, eu quero me tornar filho, eu quero voltar a ter alegria, eu quero ser salvo, eu quero ser justificado, eu quero ser remido, eu quero fazer a diferença na minha vida, na minha casa, na minha família. Eu quero sair do muro e realmente vir para Cristo. Domingo, dia 11 de setembro, é a oportunidade. Talvez te apresentaram a religião, não te levaram para Jesus. E hoje, você está tendo a oportunidade
de receber Jesus. Só depende de você. Você pode achar. Você pode continuar a tua vidinha aí de sacrifício. Sabe? Sacrifíciozinho que a gente fica todo dodói. Não é? Preso, amarrado, sofrendo. Não adianta, irmão. Não adianta matar bicho. Não adianta. Nada vai mudar. Não adianta você ficar amargurado, oprimido no pecado. Não adianta, só vai piorar. Não estou jogando maldição, não. Estou jogando praga, não. Porque maldição sem... Você não pega a maldição sem fundamento, vamos dizer assim. Sem causa. Não há maldição sem causa. Então, fique atento aos sinais. Deus se move por sinais. E aí você está tendo a oportunidade hoje de falar assim, olha, eu quero ser diferente. Não quero mais tristeza. Eu não sei você, eu falo por mim. Eu não quero que minha filha olhe para mim com medo do pai. Deus me deu uma angústia quando minha filha estava olhando com medo do pai. Eu falei, Senhor, eu não quero ser esse homem. Eu não quero ser essa pessoa. Eu tenho que voltar para a cruz todo dia. Talvez você olhe para o seu cônjuge e tem medo de você. Talvez até seus amigos tenham medo de você. Falar de medo é falar de não ter confiança. Porque se minha filha não tem confiança para confessar um pecado para o pai, porque ela tem medo, algo está errado com ela ou com o pai? Com o pai. Eu prefiro falar de mim do que falar de você. Mas cada um sabe o sapato que aperta. A cruz é o caminho. Você pode escolher. A Bíblia diz que Deus, o Pai, o Senhor, coloca dois caminhos. De bênção e de maldição. É o diabo que põe o caminho de maldição? Não. Quem criou o caminho da maldição? Deus. É você que escolhe o caminho. Ou da bênção do Éden, ou do inferno. Depois não adianta mais. Não tem volta. E a vida, ó, desenrola e bate de ladinho. É a vida. Quando você vê, irmão, já foi. Mas dá ibope, viu? Dá like. Like no inferno. Eu prefiro dar like para quem? Para Jesus. Então, vamos voltar para a cruz. Volte para a cruz. Reconheça a cruz. Olhe para a cruz. Só assim nós vamos conseguir salvação para a nossa alma. Não tem outro caminho. Amém? Amém? Você que está em casa, você toma posse dessa palavra? Faz sentido para você tudo isso que nós falamos hoje? Se faz sentido, pega para você e pratique isso. Amém? Que Deus te abençoe. Tenha um excelente Shabat. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé? Glória a Deus. É quinta? Não, nem não. Aleluia. Aqui, ó.